Aqui. Pronto. Cristiano, tudo pronto aí? Passou 1 minuto do seu tempo já. Falta só 1 minuto para o meu tempo acabar. É ótimo, porque Tô é um brincando. assunto. Peraí, deixa eu iniciar seu tempo novamente aqui. 10 minutos, tá, Cristiano? Beleza. Esse assunto é um assunto bem interessante, mas é um assunto que a gente já vem tratando sempre. É um assunto corriqueiro nosso aqui, de uma forma indireta, não especificamente com o título. Devemos publicar tudo quanto os espíritos dizem, mas a gente trata disso desde o nosso primeiro encontro, né? Com a questão de uma série de assuntos. Então, o artigo é um artigo muito simples, mas ele cabe aqui a gente fazer uma reflexão com relação a alguns outros artigos, até que não estavam relacionados na Kardecpedia, mas lembrando os nossos estudos, eu achei interessante a gente falar. Então, ele começa o artigo perguntando se o título do artigo é Devemos publicar tudo que os espíritos dizem? A gente precisa situar isso na época em que foi dita, no processo que estava sendo realizado naquele momento, né? Então, o que acontece? Kardec estava no processo de codificação da doutrina. Então, no artigo, ele vem falando. Primeiro, ele faz uma segunda pergunta, né? Que essa pergunta poderia ser comparada à pergunta: seria bom publicar tudo quanto pensam e dizem os homens? Aí ele fala que, da mesma forma, né, lembrando os estudos que a gente já fez da escala dos espíritos, das contradições nas comunicações, né, tudo isso já foram temas abordados aqui. A gente abordou lá na revista de 1858 as contradições na linguagem dos espíritos, a gente já falou naquele artigo das metades eternas, lá das contradições, a gente já falou uma série de ocasiões, né? A questão dos espíritos impostores, então tudo dessa diferença da comunicação dos espíritos, que da mesma forma que os encarnados existem uma série, diversos tipos de manifestações, pensamentos e níveis de entendimento e de moralidade também no mundo espiritual. Então, que diversas manifestações vêm, porque a comunicação ela não é restrita apenas aos espíritos superiores, né? Se assim fosse, seria muito mais simples para a gente também, né? Ia ser mais fácil. Então, ele vem falando dessas diferentes escalas, dessas diferentes formas de comunicação e da prejudicialidade que seria, talvez, se publicar tudo. Eu acho importante só destaquei essa questão do momento, porque foi o momento da codificação. Hoje a gente encontra num momento diferente, em que a comunicação é muito difundida. Então, com essa própria segunda pergunta dele, a gente já vê como seria prejudicial a gente publicar, no momento de uma constituição científica, publicar tudo que viesse, né? Todas as ideias que viessem, porque poderia até prejudicar essa questão do entendimento da doutrina. Ele vem falando isso para a gente. Hoje a gente percebe, qualquer assunto que as pessoas querem falar, elas vão para a rede social e publicam. Então vem as fake news, as ideias extremistas e uma série de outras coisas. Então a publicação nesse momento aqui de codificação traria até complicações. Então ele fala, e isso é para os nossos dias, né? Não é só para aquele momento, é para os nossos dias. Ele fala da necessidade de não aceitar cegamente tudo quanto vem do mundo oculto. Então, novamente, nesse artigo, Kardec reforça, daí a necessidade de não aceitar cegamente tudo que vem do mundo oculto e tudo submeter a um severo controle. Isso remete o quê, gente? A questão do controle universal dos espíritos, que é uma questão muito focada por Kardec. Ele tem uma publicação, se não me engano, de 1800, espera só um minutinho. Na Revista Espírita de 1864, em novembro de 1864, ele faz tem uma publicação que eu achei bem interessante, que ele fala das relações com os outros jornais. As pessoas vêm questionando por que não aumenta colocaria semanal, publicação semanal, e ele vem falando que a Revista Espírita tem um objetivo. Ele fala, o primeiro motivo é que seria muito difícil de trabalhar com controle nesse tipo de publicação, e que o motivo seria a própria natureza da Revista Espírita, que é menos um jornal, mas ele é mais um complemento e um desenvolvimento para a obra doutrinária, ele reforça a questão da doutrina. E ele fala que ali é uma obra que tem todo esse cuidado de estar se discutindo com seriedade essa questão da codificação doutrinária. Então, se você abrisse muito o que estaria publicado, você poderia trazer mais
mais contradições do que realmente uma constituição doutrinária séria, que foi o que Kardec buscou, né? Então, ele vem falando para a gente, ele tem alguns assuntos que são bem importantes que ele toca, né? E ele fala o quê? As comunicações vão existir sempre de todos os jeitos. E hoje a gente vê publicações de todas as formas de comunicação. Aí ele fala, tem uma frase aqui que eu acho muito importante para a gente, até destaque ela bem grandona aqui. O mal está em apresentar como sérias coisas que chocam o bom senso, a razão ou as conveniências. Neste caso, o perigo é maior do que se pensa. Então, comunicações frívolas, comunicações que têm uma coisa, um diferencial, elas vão sempre existir. E hoje a difusão da publicação é assim, as pessoas recebem uma comunicação e já está na rede social. Então, hoje é mais complicado isso, antes precisasse publicar um periódico. Então, a gente tem que ter o cuidado com isso, com não tomar como sérias tudo aquilo que foi dito pelos espíritos. E esse artigo, eu acho que ele serve para a época da codificação, para mostrar a importância de não se publicar tudo naquela época, e a importância para não se dar esse destaque e fazer uma confusão. Agora, hoje nós temos essa questão da publicação como corriqueira, né? Então, a gente não pode dar um caráter sério àquilo que não foi questionado, que não foi analisado, né? Então, as pessoas, ele diz ainda que as pessoas que estudaram a fundo a ciência espírita sabem que atitude convém adotar em semelhante caso. Então, quando se estuda a fundo a doutrina espírita, é fácil da gente discernir uma coisa do que é bacana do que não é. A gente vê muito isso em romance espírita. A pessoa chega na casa espírita, às vezes, com base no conhecimento só em romance espírita. E tem uma publicação, tem diversas vezes na revista espírita se toca sobre o romance espírita e se fala da licença dessa obra, que é uma obra que ela vem, você romanceia uma história que nem sempre ali você vai tirar todo o fundamento doutrinário. Então, a gente tem que entender o que é um romance espírita, o que não é um romance espírita, e assim todas as outras formas de comunicação. Aquelas comunicações que são dadas por espíritos por espíritos brincalhões, é mais fácil da gente perceber. Mas existem os espíritos pseudo-sábios que trazem para a gente informações, às vezes, que confundem muito. E, às vezes, tem confundido muito a nossa questão doutrinária, né? Então, volta naquela questão, o mal está em apresentar como sérias coisas que chocam o bom senso. Voltando para o controle universal, lá na introdução do Evangelho, vamos analisar as nossas comunicações antes de dar publicidade a elas. Porque se publicar pode trazer a gente na publicidade que a gente traz hoje a doutrina. Então, muitas vezes a gente confunde, não são todas as pessoas vêm para a doutrina muitas vezes com a visão romanceada dela. É importante a gente estudar, é importante a gente conhecer, é importante a gente trazer isso. Eu acho que voltar a esse assunto no nosso estudo é muito interessante por isso, né? Aí ele fala, o público que ignora isso vê apenas uma coisa. Quando as pessoas não têm o estudo, a gente começa a ver o absurdo nas coisas, começam a colocar na doutrina coisa que a doutrina não tem, dogmas, questões ali de procedimentos que às vezes não existem, né? Aí ele fala uma coisa que serve para a gente. Mais tarde, tudo serve, né, gente? Não estou falando isso, estou falando que é importante para agora. Mais tarde, quando o espiritismo estiver vulgarizado, mais conhecido e compreendido pelas massas, tais publicações não terão mais influências do que hoje teriam um livro de heresias científicas. Então, aí ele ressalta aqui que naquele momento o cuidado dele com a publicação foi imenso. Até quando ele respondia lá em 1864 a questão de não aumentar os periódicos da revista, porque era um trabalho detalhado. Ele fala nesse artigo de 1864, ele fala até na questão de que era um trabalho que ele tomou para ele para fazer ali como seria um laboratório mesmo, então da seriedade do processo da revista espírita. Essa questão de analisar, hoje a gente tem que estar muito atento, a rede social está aí, as pessoas estão publicando, né? Então, ele fala que mais tarde seria mais fácil. 1 minuto? 50 Beleza. segundos. Então, ele fala que mais tarde seria mais fácil. Mais tarde é hoje, gente, a doutrina está mais vulgarizada. Mas esse mais tarde não implica da gente deixar a análise, deixar a interpretação com a razão, voltar sempre à nossa questão da universalidade daquilo que foi dito. E aí eu reforço uma coisa que eu já disse aqui algumas vezes, né?
Hoje a gente não precisa submeter a mesma mensagem, vamos submeter às obras básicas, aquilo que já tem um controle universal. E isso é importante, porque aí as coisas romanceadas, as mensagens frívolas, elas passadas pelo crivo dessa razão, elas vão ser só como, se ele compara ali a livros de heresia científica, a mensagens ali próprias daquela classe de espírito que comunicou. Então, é mais ou menos isso que ele vem trazendo para a gente no artigo. Muito obrigado, Cristiana. Só fazer um lembrete, pessoal, antes de passar para o nosso amigo Beto. Itamar me lembrou aqui, eu me esqueci, tá? Para quem está nos acompanhando, a gente está estudando a Revista Espírita de 1859, mês de novembro, né? A edição de novembro de 1859, tá? A Cristiana falou agora sobre o artigo, sobre o primeiro artigo dessa revista, que é Devemos publicar tudo quanto os Espíritos dizem. E agora nosso amigo Beto vai falar com a gente sobre o segundo artigo, que é o artigo Médiuns sem o Saber. Bom dia, Beto. Bom dia, tá dando para ouvir legal? Dá para ouvir, dá para ouvir. Fica mais baixo que os outros, mas tá bom, mas dá para ouvir tranquilo. Graças a Deus. Bom. Gente... 10 minutos, viu, Beto? Desculpa, 10 minutos, tá? 10 minutos, depois tem quantos? Hã? E depois tem quanto? Mais Você tá quanto? preocupado com depois, né? 10 minutos agora. 5 depois, relaxa. Pronto. Esse texto aí, esse tema aí, quando eu comecei a estudar, lembrei muito das minhas brigas, entre aspas, dentro da casa espírita. Porque é uma luta para a gente entender o que é influência dos espíritos, o que é inspiração e o que é intuição. É uma briga dentro da casa espírita. Até mesmo no livro dos médicos, quando você lê, mistura um pouquinho. E esse texto vai clarear um pouco. Eu peguei aqui digitei alguns trechos. Kardec diz assim, na sessão da Sociedade, 16 de setembro de 1859, foram lidos diversos fragmentos de um poema do senhor Corri de Marcelo, intitulado Urano. Assim como se fez observar, esse poema é rico em ideias espíritas que parece ter tomado a própria fonte do Livro dos Espíritos. E, todavia, foi averiguado que, na época em que o autor escreveu, ele não tinha nenhum conhecimento da doutrina espírita. E fantástico isso aí. A gente olha isso aí e deixa passar. O que Kardec quis evidenciar aí, que a doutrina do espírito é universal. Aquele que se propõe, mesmo não sabendo dos postulados espíritas, ele vai ser inspirado também a esse conhecimento. Eu achei fantástico isso aí. Kardec era uma pessoa fantástica. Ele não queria para cima e para a doutrina espírita, ele quis mostrar aí que é universal. Tá certo? Aí vem aqui. Parece nele acusar, quer dizer, do médium, né? Da pessoa que escreveu o poema, uma espécie de mediunidade involuntária. Eu não vou aqui dizer que a gente já discutiu a semana passada. Tá certo? Só que a semana passada não se aprofundou. Aqui se aprofunda. Kardec aprofunda. Porque lá ficou só para a gente saber, é passivo ou não passivo o médium, e aquele que está explicando tudo. A outra parte interessante, isso aqui, ele coloca assim, ó, está constatado de resto que os espíritos que nos cercam, que exercem sobre nós e com o nosso desconhecimento uma influência incessante, aproveito da disposição que encontram em certos indivíduos para deles fazerem os instrumentos de ideias que querem exprimir e levar ao conhecimento dos homens. Paramos para pensar sobre isso aí, gente? Certos indivíduos, não são todos, que se predispõem. Então, a inspiração que ele vai falar aqui não é uma coisa assim, como ele diz assim, os espíritos inspiram a cada momento. Não é assim, não. A gente vai ver aqui, não é assim, não. Tá certo? Certos indivíduos
que se predispõe a ser instrumento das ideias dos espíritos. Já primeiro destaque que ele coloca aí, não é para todo mundo. No final a gente vai brigar um pouquinho sobre isso aí. Ele diz assim: esses indivíduos são, pois, verdadeiros médios sem o saber, e não têm para isso necessidade de estarem dotados de mediunidade mecânica. Isso é fantástico. Vou ler de novo. Esses indivíduos são, pois, verdadeiros médios sem o saber, e não têm para isso necessidade de estarem dotados de mediunidade mecânica. Ele coloca como um tipo de mediunidade. Não é mecânica, mas é mediunidade. Que beleza, hein? Aí ele vem aqui, ó. Todos os homens de gênios, poetas, pintores estão neste caso. Gente, é uma coisa para a gente brigar. Ele está aqui especificando quem é dotado desse tipo de mediunidade. Não é qualquer um. Quem se predispõe a fazer algo é inspirado pelos espíritos. Ou por bem ou por mal. Ele aqui está dizendo por bem, pelo amor de Deus. Não é? Olha o que ele diz aqui. Seguramente, o seu próprio espírito pode produzir de si mesmo, se está bastante avançado para isso, mas muitas das ideias pode também enxergar em uma fonte estranha. Nós temos o nosso cabedal. Como espírito, nós temos. Agora a gente tem que levar em consideração, como ele fala aqui, a gente está encarnado. Então, nem tudo do nosso conhecimento está em pleno atividade. Algumas coisas precisam ser inspiradas pelos espíritos. Se eu me predispor. Se eu me predispor. Aí ele vem aqui ainda. E não parece isso rogar, pedindo a inspiração. Ele vem com a inspiração agora. Ora, o que é inspiração se não ideia sugerida? O que se tira do próprio íntimo não é inspirado. Tem-se e não há necessidade de recebê-lo. Se o homem de gênio tirasse tudo de si mesmo, por que lhe faltaria ideia no momento em que buscas? Não seria senhor de aurir do seu cérebro, como aquele que tira o dinheiro da bolsa? Se no momento dado não encontra, é porque nada tem. Gente, isso aí é fantástico. Eu vou ler esse trechozinho aqui, diz assim, ó. Ora, o que é inspiração se não ideia sugerida? A inspiração não sai da gente. A inspiração é uma ideia sugerida. Olha que interessante isso aí. Kardec deixa a gente meio doido, viu? Deixa a gente complicado entender algumas coisinhas. O que é de nós não é. Quem inspira são os espíritos. Aí vem aquela briga no final que eu vou jogar uma pimenta. Quem diz assim, os espíritos intuem a gente. Kardec não diz isso aí. Inspira. A intuição vem de nós, que a gente vai ver aqui no final que Kardec coloca. Então, a gente já falou essa diferença. Tá certo? Aí ele vem aqui com uma coisa fantástica também. E ele diz, se um poeta, se um gênio, em certo momento busca algo, porque nem tudo está nele. Agora vamos prestar atenção. Pode estar de outra existência. Por isso que os espíritos inspiram ele a conseguir isso. Isso é importante. Porque, pois, no momento que menos espera, as ideias jorram por si mesmas. Isso é fantástico. A inspiração dos espíritos vem assim de um relâmpago que a gente nem percebe. Quem é médio aí, tem gente aí que é médio aí, que está aqui, médio, vamos dizer assim, ostensivo, como o nosso Itamar, ele tem que ter inspiração primeiro. Ele não está sem inspiração, não. Ele funciona também para
colocar, porque ele diz assim, ó, no momento que nos espera, as ideias jorram em si mesmo. Quem é médico sabe disso, que a ideia vem assim, ó. E se ele não arrumar, cai fora. Beto, 1 minuto e meio. Certo? Então, para a gente é a mesma coisa. Até aí, Kardec já deixa a diferença entre inspiração, intuição e influência dos espíritos. Nós todos somos influenciados pelos espíritos. A inspiração já é uma coisa que a gente se propõe e os espíritos vão nos inspirar, ou para o bem ou para o mal. Tá certo? Eu vou ler o último trecho aqui e depois eu volto com o restante. Segundo a doutrina espírita, o cérebro pode sempre produzir o que está nele. Eis porque o homem mais inapto encontra alguma coisa para dizer, ainda que seja uma tolice. Mas a ideia que não dominamos não são nossas, sempre são sugeridas. Quando a inspiração não vem, é porque o inspirador não está aí, ou não julga oportuno comunicar-se. Olha aquela briga lá que a gente falou, Itamar, que para acontecer os fenômenos mediúnicos tem que ter o espírito. Aqui também, cara. Não existe inspiração sem espírito. Tem que ter esse mecanismo. Você vê que ele coloca a inspiração como uma ciência igual, como se fosse, como ele diz aqui, médio mecânico, médio ostensivo. Não é coisa para a gente deixar de lado, não. Se é uma ciência, vou deixar para a segunda parte, se é uma ciência, nós temos que estudá-la, desenvolvê-la em nós. É isso que a gente tem que... Vou falar isso na segunda parte. Pronto. Tempo. Você estava com o cronômetro aí do lado, vai? Bem na hora que tocou o alarme aqui. Valeu, Beto. Muito obrigado pela exposição. Agora, pessoal, a gente vai receber nosso amigo Marcos Pessoa, né? Continuamos a mesma edição, né? De 59, novembro de 59, que vai falar para a gente sobre o artigo de Swedenborg, perdão pela pronúncia, se estiver errada, e a comunicação que foi dada, né? Que tinha sido prometida e foi colocada aqui nessa edição também. Marcos, meu amigo, bom dia. Bom dia. Para você, 5 minutos. 5 minutos? 15, tô brincando, rapaz, não se assuste, 15 minutos. Bom, nesse artigo é muito interessante porque ele vai falar sobre Emanuel Swedenborg. A genialidade desse homem foi assim extraordinária, porque ele não foi só um teólogo, ele foi cientista, ele foi filósofo, e Kardec, mais adiante, reconhece isso, né? Eu poderia dizer que ele foi uma das mentes mais brilhantes da época, e ele, o que assim eu achei interessante é porque a gente está aqui já discutindo a respeito dessas questões, Cristiana colocou a respeito se pode ou não colocar à tona essas verdades que os espíritos colocam, e o escolho maior de Swedenborg foi justamente essa questão. Primeiro porque ele era dotado de uma invejável inteligência, teórico, investigou assim uma série de questões, tanto de física atômica. Ele era o bambambam bam, bam na época. Mas Kardec, pelo bom senso, nessa revista de 1859, ele começa a fazer uma análise em torno de determinadas questões. E ele vai dizer que sua doutrina deixa muito a desejar, por conta de que ele teve alguns erros ao fazer essas colocações. Aí eu fiquei me perguntando, inicialmente ele vai falar a respeito de uma visão que teve e que ele via sapos, via uma série de coisas, lagartos, e de um momento para outro aquilo desaparece e ele começa a visualizar um homem com a luminosidade. E depois, no segundo dia, há um contato mais direto
com esse senhor. E aí, a partir daí, ele começa a mostrar que esse espírito viria a dar essas informações e ele era o próprio Deus. Aí a gente já começa a pensar sobre essa questão de que Deus poderia estar ali naquele momento fazendo contato com uma inteligência extremamente grande para a época, mas a gente precisa começar a pensar sobre a questão do mérito desse indivíduo. Aí ele vai falar a respeito da doutrina, e Kardec diz que um dos pontos fundamentais da doutrina de Swedenborg repousa naquilo que se chama de correspondência. Na sua opinião, estando o mundo espiritual e o mundo natural ligado entre si, como o interior ao exterior, resulta que as coisas espirituais e as coisas naturais constituem uma unidade por influxo e o que há entre elas uma correspondência. Até aí a gente pode perceber que ele seria um dos precursores vamos dizer assim, a influenciar um povo em torno desse mundo espiritual. E ele vai falar, mas só que ele é muito estranho quando ele começa a falar a respeito do sistema. Aí Kardec diz assim, apesar dos seus erros de sistema, Swedenborg não é menos uma das grandes figuras cuja lembrança ficará ligada à história do Espiritismo, do qual foi um dos primeiros e dos mais zelosos promotores de então. Ocorre que uma rainha tinha enviado uma correspondência para o irmão e pede ajuda com relação à política no período. E ele, assim, não manda nenhum tipo de notícia e logo ele desencarna. Nesse período que ele acabou desencarnando, aparece a figura de Emanuel Swedenborg como um médium extraordinário, porque, de certa forma, ele tinha uma capacidade notória e ele escreveu a sua doutrina tal, colocando algumas partes que elas entram em contraposição ao pensamento do Espiritismo. Mas, ao mesmo tempo, ele, enquanto médio, ele vai lá e relata para a rainha de que houve, que o irmão dela não estava contente por conta da política que ela vinha desenvolvendo e não era uma política positiva. E aí ele se tornou, na verdade, uma das grandes personagens, porque essa rainha acaba levando ele para uma titulação política no período, e é que daí, quando ele começa a fazer essas questões, ele começa a analisar e ele acaba deixando para poder viver uma vida mais espiritual. E nesse período, é aquela questão, será que tudo que você pode escuta ou vê, o que os espíritos acabam colocando, você tem que estar aí colocando à tona? Então, a ideia é essa. E o que mais vai fomentar uma condição melhor para a gente poder perceber nas entranças desse capítulo é justamente a questão da comunicação desse espírito em 1859, 23 de setembro, aliás, em 1745, 1859, 23 de setembro. Quando foi aí em Londres, em 1745, ele teve a primeira revelação, que foi, e Kardec aí vai procurar
através dessa evocação, ele vai, aliás, da presença desse espírito, e aí ele diz assim, foi em Londres, em 745, que tivemos a primeira revelação. Vós a desejais, então já vos ocupais de qualquer questões teológicas. Aí ele vai lá e diz assim, já me ocupava e com isso, mas de modo algum havia desejado essas revelações. Elas me veio espontaneamente. O Espírito que fez isso vai dar espontaneamente. Aí Kardec, na segunda pergunta, ele diz assim, qual foi o Espírito que vos apareceu e disse ser o próprio Deus? Era realmente Deus? Ele diz assim, não, acreditei no que me dizia porque ele via um ser sobre-humano e por isso fiquei lisonjeado. Kardec ele toma como referência e diz assim, bom, o exemplo do Swedenborg é um exemplo para os médios repensar sobre essas questões, uma vez que nós já havíamos discutido sobre os escolhos da mediunidade e que nem todo médio deveria estar ali ou acreditando ou imaginando que ele tem uma grande missão, porque ele reconhece a partir daí que a doutrina dele era uma doutrina forjada também na ficção, na forma como ele estava se colocando e que o espírito muitas vezes o fez acreditar em razão de que ele pudesse dar uma conotação maior, mas ao mesmo tempo a gente observa que existe um pouco de orgulho, egoísmo, imaginar que por ele ser uma sumidade ele estaria automaticamente tendo esse contato com Deus. E ele diz assim, por que tomou ele o nome de Deus? Para ser melhor obedecido. E aí eu fiquei assim, pensando a respeito dessas questões. Bom, se o Espírito veio e disse que ele era Deus, e automaticamente, se ele apresentou com uma luminosidade, ele poderia estar numa classe, mas qual seria o objetivo maior desse espírito ao relatar algumas questões que ela confundiria as pessoas e que elas não traria nenhuma condição de melhoria para o ser humano? Porque, se você analisar, ela está embasada muito, as teorias dele está embasada muito dentro da questão do catolicismo, que predominava naquele momento. Aí ele vai dizer, você pode Deus manifestar diretamente aos homens? Aí eles certamente poderia, mas não faz mais. E aí ele vai dizer que Deus esteve em eras prísicas aqui na Terra se comunicando com os homens. Mesmo assim, eu ainda fiquei naquela dúvida. Bom, se Deus fez isso, qual seria a finalidade? E eu não entendo que a presença de Deus no Velho Testamento, ou em qualquer outra situação, poderia estar ali determinado a presença desse ser maior, mas dos seus encarregados, que poderia estar ali, que a gente vê nitidamente que, embora ele tenha um conhecimento extraordinário, é um espírito que ainda não tem um domínio maior sobre as coisas e também sobretudo, a compreensão desse Deus. Aí Kardec, como ele se coloca assim com um bom senso extraordinário, a gente vê nitidamente isso, ele diz assim, na questão número 6, aquele espírito vos fez escrever coisas que hoje reconheceis como errôneas. Fê-lo com boa ou má intenção? Não, aí a resposta, não o fez com má intenção. Ele próprio estava enganado, pois não era bastante esclarecido. Hoje eu vejo que as ilusões do meu próprio espírito e da minha própria inteligência o influenciavam malgrado seu. Entretanto,
no meio de alguns erros de sistema, fácil é reconhecer grandes verdades. Aquilo que acho que foi Cristiano estava falando a respeito da questão dessas verdades, se pode ser ou não colocadas à tona, Kardec ele toma como referência, bom, a questão de um estudo, obviamente, vai relacionar uma atitude positiva, mas não pelo fato de que você precisa colocar essas verdades à tona para que as pessoas possam, vamos dizer, se deliciar em torno disso, porque no fundo, ela não tem uma sustentação lógica e automaticamente se percebe isso. O que eu entendi e percebo nitidamente é que esse espírito, ao desencarnar, ele toma uma nova consciência das suas atitudes, da forma como ele colocava e fundamentava suas ideias, e ele faz uma colocação assim muito interessante quando Kardec, na 7ª questão, ele diz assim: o fundamento da vossa doutrina repousa sobre as correspondências, ainda acreditais nessas relações que descobri em cada coisa do mundo material e cada coisa do mundo moral? Aí eles, não, é uma ficção. Quando ele vai falar a respeito dessas correspondências, anteriormente eu falei a respeito quando ele pensa sobre as correspondências entre o mundo espiritual e material, mas ele vai fazer uma alusão em torno das coisas materiais. E é Marcos, isso que um está o minuto. erro dele. Um Como é? minuto. Um minuto. E isso que está o erro de Swedenborg. Então, aí ele vai perguntar o que é que ele entende por Deus. Que Deus, aí ele diz, Deus não é um homem, o Deus é o quê? Que é uma imagem. Aí ele vai pedir que ele fale a respeito de Deus. Ele vai fazer algumas anotações, que eu achei muito lúcida, em torno desse conhecimento, e provavelmente ele vai estar discutindo e reconhecendo todos os erros, ou em parte desses erros que ele fez as suas colocações em torno da proposta dessa correspondência. Digamos que ele coloque cada animal correspondente a uma ação do homem ou coisa semelhante, que é aí onde é que está o erro, e o livre-arbítrio, e a forma como o ser humano evolui, porque ele vai, de certa forma, retirar toda a misericórdia de Deus em torno das suas ideias e daquilo que nós poderíamos, que postulamos, que é a reencarnação. Fechou Beleza. aí? Bem na hora. Vocês estão bons de tempo, viu? Pessoal, vamos lá. Hoje, como o Wilson não está conosco, porque está com problema na internet, tá, pessoal? E não conseguiu estar com a gente. Roberto avisou lá no grupo também agora, já quando já tinha começado aqui, também não conseguiria participar. E Robertinho, infelizmente, está doente. Então, temos menos pessoas. Todo mundo respeitou os tempos. Pessoal, 5 minutos para Fred, depois eu vou passar para Itamar, depois eu, depois João. 5 minutos para cada um. Serei chato, viu? Quando faltar 1 minuto, eu vou dizer que falta 1 minuto. Quando completar os 5, eu vou dizer, ó, acabou, 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 certo? Fred, meu amigo, 5 minutos para você. Já acabou, Anderson? Não, começou, mas já passou 10 segundos. Vamos lá, né? O primeiro texto, quando devemos publicar tudo quanto os Espíritos dizem, tem duas coisas, duas coisas que me chamou mais atenção. Tudo é interessante no texto, mas observemos que Kardec começa o texto fazendo também uma pergunta, né? Fazendo uma nova pergunta, né? E invertendo, de certa forma, a ordem, né? Seria bom publicar tudo quanto dizem e pensam os homens? Né? Eu compreendo que Kardec está definitivamente aí colocando para os seus leitores, né, que os espíritos foram os homens da Terra. Né? Está deixando muito claro para quem não tinha compreendido ainda que os espíritos encarnados não são seres luminosos, não são seres perfeitos, são seres humanos que perderam o corpo físico. E a gente vê muito ainda, infelizmente, no movimento espírita brasileiro, isso a gente percebe muito claramente em muitas casas espíritas e muito conteúdo publicado, de que as pessoas ainda interpretam os espíritos como se eles fossem mais do que eles são.
Eles são seres humanos, com seus defeitos, com suas virtudes, com suas imperfeições. Então, eu achei bastante interessante ele começar respondendo com uma pergunta, para mostrar exatamente isso, né? E aí ele fala de muita coisa interessante lá, eu achei bastante interessante, mostra as condições, né, de cada espírito. Na essência, a Cristiana colocou muito bem, né, que se deve colocar sobre a ótica da análise da doutrina qualquer comunicação. Isso está no Livro dos Médiuns, está, né, nas obras espíritas, inclusive em obras complementares, alguns espíritos também falam sobre isso, escrevem sobre isso, que é preciso se analisar sobre a ótica do bom senso, né, da fé raciocinada, da doutrina espírita, as mensagens que chegam, infelizmente, ainda no século XXI, né, caminhando aí para o segundo centenário da doutrina espírita, ainda se observa médiuns, e aí eu vou enfatizar médiuns, né, e também autores espíritas, que se dizem espíritas, escrevendo ou compartilhando e divulgando mensagens sem nenhum tipo de análise do que aquele espírito falou, simplesmente porque o espírito que escreveu é mentor da casa, é guia do médium, é conhecido do médium, portanto, o que ele vai falar ou escrever tem que ser verdade, porque eu convivo com ele há 20, 30, 40, 50 anos, e esse espírito sabe mais do que eu, sabe, porque está no mundo espiritual, sabe mais do que o médium, né? Mas não necessariamente ele está falando de uma realidade universal, mas provavelmente de um pensamento dele, daqueles que o acompanham e que lhe são simpáticos e fazem parte do seu grupo. E isso deve ser levado em consideração na análise. No segundo texto, para Anderson não me cortar logo, né? Mede o seu saber. Tu tá desligado teu som. Oh, 1 minuto e meio. Olha, vou tentar ser rápido. No segundo texto, o Beto colocou muito bem algumas coisas aqui que eu achei bastante interessantes. E tem uma frase aqui, Beto, que acho que você não comentou, um restinho de frase aqui, deixa eu ver se eu acho aqui, que é bastante interessante. O de Swedenborg eu vou deixar para lá depois, viu, Anderson? Porque a gente vai ter mais tempo lá na frente, né? E não vai dar tempo para falar de Swedenborg, eu tenho outras coisas para falar sobre isso. Kardec coloca aqui, né, em relação à condição do médium ser o instrumento, né, de comunicação dos espíritos. Ele diz aqui, eles, está se referindo aos espíritos, não tomariam um imbecil para seu intérprete. Imagina se a gente diz hoje, Tamay, colegas, irmãos, amigos aqui, numa reunião mediúnica, que os espíritos não tomariam um imbecil para falar o que tem de sério. A gente ficaria nessa casa hoje, seria literalmente expulso ou defenestrado mesmo, né? Ia se colocar. Beto disse que vai falar sobre isso depois, né? Então, a gente seria. Só para concluir essa parte aqui, eu me lembro de um caso, há muitos anos atrás, que eu e Cledson fomos conversar com um médium aqui no Cruzada do Bem, há mais de 20 anos atrás, 25 anos atrás, porque a comunicação do médium, toda reunião semanal era a mesma coisa. Era só grunhidos, 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 não tinha nenhuma comunicação, era só grunhidos, grunhidos. E aí a gente foi perguntar se ele achava que isso estava ajudando o espírito. O que é que ele achava sobre isso aí, né? De que maneira a gente poderia ajudar aquele espírito, porque já tinha anos que o espírito só se comunicava desse jeito, né? E o médium aparentemente não fazia nada para auxiliar. Aí, sabe o que aconteceu? Eu e Cletus fomos tirados, como se diz hoje na modernidade, fomos bloqueados da amizade desse médium. Esse médium não falou mais com a gente por causa disso. Imagina se a gente chega e diz que os espíritos superiores, os espíritos que querem trazer algo sério, não tomam um médium imbecil para isso. Vamos lá, né? Abraço. Vamos lá. Um abraço. Tamar, 5 minutos. Deixa eu só atualizar uma frase. Em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher, né? No movimento espírita brasileiro, em briga de médium e espírito comunicante, ninguém mete a colher, senão fica com raiva. Tamar, 5 minutos, meu amigo.
Beleza, eu vou tocar alguns pontos que não foram tocados por vocês, né? Eu consigo ver uma interligação entre os textos, porém com suas independências. Para vocês terem ideia, os dois textos apresentados por Marcos e Beto, eles fazem parte do texto que a gente não apresentou a semana passada, que é o boletim da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Inclusive, um deles é o que Beto apresentou, que foi um resumo da sessão particular de 16 de setembro, o Beto já falou nisso aí, mas Kardec, nesse artigo lá no boletim, diz uma coisa interessante, ele diz, parece ter escrito seu poema por uma espécie de faculdade mediúnica. Esse poema, Urânia, que inclusive antes trouxe, antes a gente poderia discutir ou não, que é esse o objeto do artigo, né? Parece, Kardec não fecha lá no artigo em outubro. E quando, no final também, no final do artigo, que Beto leu aí, ele vai dizer, quer os pensamentos seguintes sejam do espírito pessoal do senhor Porri, quer tenham sido sugeridos por via mediúnica e direta, quer dizer, ele continua sem fechar. Ele não afirma que esse poema foi por via mediúnica ou não. No livro dos médiuns, ele vai dizer, olha, para se ter certeza da atividade mediúnica, da faculdade mediúnica, só experiência. Então, só ele vai dizer isso aí que é interessante. Aí vamos fazer a ligação do artigo que Cristiana trouxe, que é interessante, e aí eu pego um pouco das palavras de Fred, e aí tem um dos parágrafos que ele vai dizer assim, olha, o mal está em apresentar coisas sérias, coisas que chocam o bom senso, razão ou as conveniências. Nesse caso, o perigo é maior do que o que se pensa. Para começar, tais publicações têm um conveniente de induzir em erro as pessoas que não estão em condições de examiná-las, discernir o verdadeiro do falso. Muito pior do que o que a gente imagina é divulgar coisas inverídicas. E aí, como é que a gente vai saber se essas coisas são certas ou não? Cristiana tocou no ponto, controle universal, que aí eu vou pegar o artigo de Swedenborg, que Kardec também coloca lá no boletim, quando ele faz a evocação, e o Espírito diz que depois viria responder, mas no catálogo racional de obras para se fundar uma biblioteca, que Kardec sugere, ele vai dizer, ele vai trazer Swedenborg, sua vida e suas obras, e aí ele vai dizer, eu vou ler textualmente, essa obra é mais sobre a vida de Swedenborg do que uma exposição de sua doutrina. Aí, afirmativa, Swedenborg era um médium natural, estático, vidente e audiente. Escreveu o que viu e ouviu. E como vivia só, olha aí agora a chave para a gente entender muita coisa. E como vivia só, não pôde controlar suas observações com outros testemunhos, donde se segue que sua doutrina é fundada sobre as impressões de uma só individualidade. O espiritismo, ao contrário, é resultado de observações concordantes feitas com o concurso de milhares de médiuns em diversos países, o que permitiu estudar o mundo invisível em todas as suas fases, abstrações das ideias e crenças individuais. Apesar das diferenças existentes em alguns pontos, Swedenborg é um dos mais eminentes precursores do espiritismo. O Marco falou sobre isso, sobre ele ser precursor, mas veja bem o que Kardec chama a atenção, a importância de se ter um controle universal do ensinamento dos espíritos com as informações que vêm do mundo espiritual, quer seja através de João Pedro Manuel. E aí nós perdemos isso, por isso que é tomado muito gato por lebre, é tomado muitas inverdades, que aí volta para o artigo de Cristiana. Tem um perigo maior porque induz ao erro pessoas que não estão em condições de examiná-los. Um minuto, viu, Itamar? É muito complexo isso, gente. E aí a gente fala, né, de se publicar nas redes sociais, mas quando não se tinha redes sociais, para vender livros, tinha as federações aí que publicava tudo quanto era coisa. E foi publicado e tomou isso como verdade. E aí o movimento espírita do Brasil hoje se distanciou de Kardec. Está muito mais para André Luiz, para Emmanuel, para Joana de Ângeles e assim por diante. Deixa de ser um espiritismo de Kardec para ser espiritismo do pensamento de um bocado de gente que não condiz com a realidade. É perigo, sim. Não se deve publicar. Aliás, não deveria ter se publicado, que se publicou muita coisa aí.
3 segundos. Deixa eu zerar aqui para me começar, depois a gente passa para João. Bom, vou começar pelo final, pelo comentário de Itamar, que eu concordo. Já leram essa obra? As Sete Esferas da Terra, de Mário Frigeri. Se vocês não leram, não perderam muita coisa não, mas opinião minha, tá, gente? De Anderson, não é a opinião do estudo, tá? Mas, em resumo, a obra é só uma recapitulação da visão da Igreja Católica das esferas, reconstrução do céu, do inferno, tá tudo aqui do mesmo jeito, trazendo isso para dentro do Espiritismo. E foi publicada por quem? Pela FEB, né? Então, aí entra na questão do que Itamar falou agora, de que antes tudo era publicado sem ter um controle. Hoje eu até acredito que eles têm um controle bem maior, mas antigamente era. Vou começar pelo menos primeiro, tenho poucos comentários a fazer sobre Swedenborg. Marx trouxe alguns fatos sobre a biografia de Swedenborg. Vou resumir quando ele falou de alguns adjetivos, né? Quando vai falar da questão da modéstia dele, da simplicidade, dele ser bom na teologia, na mecânica, na física, na metalúrgica, né? Só que antes disso, Kardec bota: os dados que se seguem foram extraídos da interessante notícia enviada pela senhora P à Sociedade Parisiense, ou seja, não é a opinião de Kardec, foi o que ela enviou. Kardec dá a opinião dele no começo do texto, quando ele vai dizer que Swedenborg é um desses personagens mais conhecidos pelo nome que de fato, né, ao menos para o vulgo. E Kardec depois na frente vai complementar nesse mesmo parágrafo dizendo assim, cadê? Suas obras são muito volumosas e em geral muito abstratas, são quase sempre lidas só pelos eruditos, ou seja, Kardec deixa a opinião dele que ele vai trazer lá, como Itamar bem trouxe aí, no catálogo racional, né, para se fundar a Biblioteca Espírita, né, Kardec já deixa aí clara a posição dele sobre que, tipo assim, com todo respeito, que ele tinha Swedenborg, mas ele não via ele como esse fenômeno como muitas pessoas o apresentavam, né? Para Kardec era muito mais na teoria do que na prática, né? Ele escreveu muita coisa, fez muita coisa, mas na prática as obras dele não acrescentavam muita coisa, certo? Agora eu vou passar para obra de Beto, ou para a obra de Beto, para o artigo que Beto apresentou, Médium Sem Saber, eu tenho aqui 2 minutos e 40. Beto falou uma parte do texto, gente, e Beto, me perdoe se eu entendi errado, pode ser que eu tenha entendido errado, mas eu vou botar minha posição sobre essa parte do texto, está no segundo parágrafo do texto, tem uma parte que ele vai dizer assim, aquela questão do... aproveitam as disposições que se encontram em certos indivíduos, né? Eu entendi, né? Pode ser que eu tenha entendido errado, mas eu entendi como se o Beto estivesse dizendo assim, que aí estava se dizendo, né, que essas disposições da mediunidade têm alguns certos indivíduos. Eu entendi assim. Não sei se foi isso que Beto quis dizer, mas eu vou fazer a minha análise desse trecho, né? Eu vou ler o trecho inteiro. Ele vai dizer assim: aliás, constantemente os espíritos que nos cercam, que exercem sobre nós mau grado nosso, ou seja, independente de querermos ou não, né? Uma influência incessante, ou seja, que não para, né? Aproveitam as disposições que encontram em certos indivíduos para as transformar em instrumento das ideias que querem exprimir e levar ao conhecimento dos homens. Ou seja, essas disposições que ele está falando é o conhecimento, né? Eles pegam, né? No meu entendimento, viu, gente? Eu entendi aí no contexto do texto todo, né? Que ele está falando assim, que essa influência, ela é incessante, ela acontece malgrado nosso, né? E aproveitam as disposições que encontram em certos indivíduos para transformar em instrumento das ideias que querem exprimir e levar ao conhecimento dos homens. Ou seja, por isso aí a gente vai para aquela ideia do Livro dos Médiuns, né? Tem 1 minuto e 5, de que ele vai dizer que a gente precisa estudar, né? Que a gente precisa, ou seja, absorver conhecimento, porque a frase que Beto trouxe, né? Ele não tem como usar um imbecil, né? Uma pessoa que não tenha conhecimento para poder exprimir nada, né? Ver como está tudo interligado, né? O texto é a minha compreensão, tá, gente? No final ele vai dizer assim, ó: tais são, sem o saber, verdadeiros médiuns, e para isso não necessitam possuir uma mecânica. Veja, ele não fala tais indivíduos são, sem o saber, os verdadeiros médiuns. Ele fala tais indivíduos são, sem o saber, verdadeiros médios, ou seja, esses indivíduos que mais na frente ele vai dizer, né, Beto? Ele vai dizer assim, todos os homens de gênio, poetas, pintores, músicos, como Beto bem colocou, muito bem explicado, né? A exposição de Beto foi show. Ele vai dizer o quê? Que essas pessoas, sem o saber, mesmo o mau grado deles, eles são médiuns, mesmo que eles não percebam, mas eles são.
né? Mas não que todo mundo que é médium tem que ir por esse caminho, né? Mas é como eu disse, às vezes o Beto fala coisa, já teve umas 2 vezes aqui de eu entender errado, e na verdade o Beto tinha dito outra coisa, né? Enfim, 1 segundo, gente, passar para frente. João, cadê você, meu amigo? Show. Pedir aqui para João ativar o som dele e a câmera dele. Deixa eu pedir aqui para você ativar sua câmera também, João, para a gente ver seu rostinho também. Apareceu aí o convite, João? Tá ouvindo? Tô lhe ouvindo. Só não tá Mas não aparecendo. apareceu, Peraí, deixa eu não pedir aqui para. apareceu a imagem, né? Eu pedi aqui para iniciar o vídeo novo aqui. Aê, pronto. 5 Pronto, minutos, meu amigo. 5 minutos. beleza, muito bom. Vou começar pelo trabalho de Marcos. Foi muito bom, mas um detalhe me chamou a atenção, Marcos. A pergunta número 11 que Kardec faz na evocação de Swedenborg, quando ele pergunta: poderíeis dizer-nos de que maneira recebi as comunicações? Escrevias aquilo que vos era revelado à maneira de nossos médios ou inspiração? Muito bem colocada a pergunta. E aí Swedenborg responde: quando me achava em silêncio e recolhimento, meu espírito ficava maravilhado com o que via claramente uma imagem diante de mim que me falava e ditava o que eu deveria escrever. Algumas vezes, minha imaginação se misturava nisso. Observem bem que coisa linda. O Swedenborg era um médium fantástico, independente de qualquer coisa que ele escreveu. Aí ele consegue separar o que era dele e o que era dos espíritos, gente. Isso é fantástico, porque raros médios têm a coragem de dizer isto, né? Enfim, era uma mistura de psicografia, intuição, inspiração, audiência, evidência, como foi colocado pelo próprio Kardec, vocês já falaram aí. Pelo meu pequeno conhecimento, e Kardec confirma lá no Livro dos Médiuns, quando ele trata da diferença entre intuição e inspiração, eu resumo assim: intuição é evocar daqui para lá, ligar o telefone daqui para lá. Inspiração, comunicação espontânea, vem de lá para cá. A condição do médium já foi dito por vocês, né? Então, essa é uma diferença capital. E isso vocês vão encontrar também, embora num autor não espírita, no Pedro Baldo, no livro As Noures, As Correntes do Pensamento, que ele trata disso também com bons detalhes, inclusive mais técnicos, né? Que vale a pena ser lido. Então, essa é a questão do Swedenborg, né? A respeito do trabalho de Beto sobre os médios inertes, nós temos aqui uma observaçãozinha pequenininha para fazer, que Beto já debulhou muito bem. Aqui ele diz: as ideias que lhes são sugeridas se confundem com as próprias e nada distingue. Assim, ele não é censurável por se atribuir às ideias, a menos que tenha recebido um título a título de comunicação espírita constatada, ele quisesse assumir a glória da mesma. Ou seja, alguém recebe uma mensagem intuitiva ou inspirativa, não consegue captar quem é o autor, mas outro médium mais ostensivo diz quem é o autor e confirma. Natural, sem nenhum problema. Ou também por uma análise de estilística, né? Uma certa feita eu escrevi uma poesia sobre a AIDS atribuída a Castro Alves, mandei para um amigo meu, professor de língua da UFBA, e um pessoal lá, e depois de 30 dias, ele me mandou a resposta, dizendo que aquilo ali era realmente um estilo de Castro Alves. Eu não mandei dizer nada para ele. Então, foi apenas uma confirmação via estilística, que é muito importante, embora são raríssimas as pessoas que conseguem fazer isto, a fazer uma análise de estilística, hermenêutica e por aí afora. Também no trabalho de Cristiana, foi muito bom a apresentação dela. João, Agora, 1 minuto. 1 minuto só?
Achei ligeiro, né? Isso é perseguição. Esse Anderson, dona Cristiana. Aí, o inconveniente publicar. Aí ele disse, não vale nada, não teria nada. Agora, o que acontece? Se forem como estudo do gênero, olha só como Kardec coloca, daquele gênero literário da pessoa, com as devidas precauções, os comentários e os corretivos necessários, olha só, poderão mesmo ser instrutivas naquilo que contribuírem para tornar conhecido o mundo espiritual em todos os seus aspectos. Fantástico. Est fini. Perfeito. É só, antes de eu passar de volta aqui para a Cristiana, fazer uma pequena correção aqui. João, neste citou o artigo de Beto, falou assim, sobre o artigo que Beto falou, os médios inertes, na verdade não foram os médios inertes, né? O médio sem o saber. Médios inertes foi o do mês passado, né? Que a gente estudou na semana passada, que são os objetos, né? É só uma correção, porque às vezes a pessoa está assistindo a gente, né? E aí fica meio perdido. Cristiana, minha amiga, 5 minutos para você. Tem que tirar o fone do ouvido, porque senão vocês não me ouvem. A relação entre os artigos sempre é presente, né? A gente percebe que sempre na Revista Espírita tem esse sistema. Kardec tem um artigo introdutório que vem tendo relação com todos, foi o que Itamar bem apresentou para a gente. A gente sempre percebe isso, ele faz um assunto que vai introduzir, e esse assunto que nós tratamos, o deve-se publicar tudo que os Espíritos dizem, é muito relacionado com todos os outros mesmo. Eu queria só reforçar essa questão da necessidade do bom senso, o que isso implica, né, na análise das mensagens. João falou uma coisa bem importante, que as comunicações, ainda que não detentoras de toda aquela pureza doutrinária, né, ainda que você perceba ali a própria mensagem da doutrina ali de Swedenborg, quando ele fala que o espírito não fez com má intenção, ele próprio se enganou porque ele não era esclarecido. Mas aquilo ali não teve um valor? Teve um valor na época, teve um valor para despertar para alguma coisa, da mesma forma que o início da doutrina ali, com os fenômenos das mesas girantes, das mesas dançando, tudo aquilo ali muito ligado a chamar a atenção das pessoas, teve um valor, sim, claro, né? Mas tomar isso como um princípio doutrinário já vai uma distância, né? Então a gente tem que analisar tudo com um bom senso. Então a finalidade, entender a finalidade das mensagens. Tem um artigo que a gente já estudou, eu só não localizei aqui, a gente estudou acho que há um mês anterior, que foi dito justamente isso, que se tudo viesse pronto para a gente, cabe a gente ter esse discernimento. Então, a necessidade do estudo, a necessidade de desenvolver na gente a questão do bom senso é muito importante, porque isso vai levar a forma que nós vamos entender a doutrina. Então, é o papel individual de cada um, é o papel de descobrirmos, de entendermos a doutrina espírita. E a forma com que Kardec conclui o artigo é bem interessante. Ele fala assim, ó, que é importante a publicidade, sim, das comunicações. É claro que é importante. As comunicações espíritas não são de uma ordem secreta, que a gente não pode comunicar, não pode publicar, não pode divulgar. Claro que sim, mas se precisa do exame. Então, eu acho que ele fecha bem bacana o artigo. Ele fala assim, ó, julgamos ter respondido satisfatoriamente a pergunta do nosso correspondente sobre a conveniência e oportunidade de certas publicações espíritas. Publicar sem exame ou sem correção tudo que vem dessa fonte seria, em nossa opinião, dar prova de pouco discernimento. Esta é, pelo menos, a nossa opinião pessoal, que submetemos à apreciação daqueles que, desinteressados pela questão, podem julgar com imparcialidade, pondo de lado qualquer consideração individual. Então, o que ele diz para a gente? O publicar, o ato de divulgar uma mensagem, dependendo do órgão que divulga, tem uma seriedade muito grande e pode ter uma consequência muito grande. Então, eu acho que o essencial, a gente como multiplicador da doutrina espírita aí também, é essa questão de estar atento àquilo que a gente... a despertar para a necessidade do estudo mesmo, gente. Porque muitas publicações trazem aí publicações de órgãos
de uma importância, de uma relevância doutrinária, mas que os conteúdos realmente têm que ser analisados, a gente tem que aplicar esse bom senso. E acho que hoje, com iniciativas de estudo mais crítico, com a questão assim, mais focada, vai trazer a gente para quê? Para esse exame melhor, para esse conhecimento do que é a doutrina, né? Para que a gente possa realmente estar buscando o exame naquilo que é publicado. E aquilo que está publicado tem um valor, sim, mas vamos estar dando a verdadeira dimensão ao conhecimento que está sendo divulgado e tendo uma análise mais crítica, né, gente? Isso é bem importante. Mais crítica não quer dizer que não sirva aquilo, que aquilo não seja bacana, mas nos pontos que divergem, a gente está realmente falando, a gente está questionando, tendo esse olhar kardeciano para a obra que se encontra aí para as comunicações, porque nem tudo que é pelo espírito é da doutrina espírita, né? Pode fazer parte, como a gente já disse em outras ocasiões, pode ser uma comunicação interessante, mas não é espiritismo, né? Então, dá aquilo ao que é espiritismo. Espiritismo é o que não é que seja ruim, mas que não é ciência espírita, não é doutrina espírita. Então, isso é importante a gente entender. Agregar conhecimento é importante, mas dar o título de espiritismo ao que é espiritismo, acho que isso é essencial. Obrigado, Cristiana. Beto, 5 minutos para você também, meu amigo. Eu só tenho esses 5, é? Só. E eu queria comentar dos outros também, mas tudo bem. Bom, eu tenho 2 trechos aqui que eu copiei, vocês comentarem aí. Que as ideias sugeridas se confundem com as ideias próprias. Isso, a inspiração é isso aí. Você não sabe o que é seu, o que não é. Vem, você coloca. Você vai fazer uma doutrinária, vem coisa que você não programou, e ali se mistura, e aí vai. Como acontece aqui, não é? A gente está aqui conversando, mas a gente está sendo inspirado. Tem coisas mesmo aqui que eu não ia falar, e anotei aqui, e espero que dê tempo. E a outra... Enfim, diríamos que os espíritos sugerem ao homem de grandes ideias, dessas ideias características do gênio, é porque julgam capaz de compreendê-la, de elaborar e transmitir. Não teria um imbecil por seu intérprete. Isso é uma força de linguagem, uma força de linguagem. O que ele quer dizer aí vai o que você falou, Fred, lá no início, não é que ele tem essa mediunidade, ele se predispõe. Como é que ele se predispõe? O que está dizendo aqui? Para o espírito ter ele como intérprete fiel. E o que é esse predispor? É ele estudar, ele se melhorar intimamente, ele trabalhar no bem, acabou. Esse é o exercício da inspiração. Esse é o exercício. E quando ele diz aqui que se mistura, e se a pessoa tiver o orgulho, ele vai dizer que é dele somente e acabou e ninguém vai brigar mais com ele. Tá certo? É o encerramento que eu queria colocar aí. Mas eu quero, se der tempo aí, eu quero colocar as coisinhas aqui. Que veio de tem 3 minutos ainda, Beto. Pois é. Veio da inspiração, tá vendo? Anotei aqui algumas coisinhas. Hoje, quem está se falando dos espíritos, está colocando tudo nos espíritos. O que vem na doutrina espírita, que não é espírita, é também da pessoa. Viu? Tem coisa que a gente tira da gente e fala besteira. Não é só dos espíritos. A gente está jogando muito para os espíritos. A gente tira da gente coisa besteira e vai jogando. A outra, eu já falei que para a gente se predispor com uma boa intuição, a intuição é nossa, para que os espíritos nos inspirem, é preciso estudo, muito trabalho, muita meditação e dedicação do bem. Tá certo? E Marcos falou aí do espírito estiver vulgarizado, ou seja, conhecedor de todos. É missão nossa. Não é missão mais dos espíritos, não. É missão nossa. A gente estudar e passar, que é outro tempo. O tempo de os espíritos virem falar para a gente já passou, rapaz. Só algumas coisinhas que ele vem acrescentar. A gente também tem que trabalhar a intuição. É o que colocaram aqui que Chico falou na década de 90 que futuro da mediunidade, inspiração. É isso mesmo, porque inspiração é nossa. A gente não vai precisar muito dos espíritos, não. A gente tem que tomar vergonha na cara, rapaz. A gente tem que saber o seguinte... Beto, ele falou intuição. Isso, é isso mesmo.
É intuição. Por quê? Influência dos espíritos, todo mundo tem, incessantemente. Inspiração, eu me predisponho a ter. Eu tenho que trabalhar para isso. Inspiração vem de mim. É isso que é o negócio. A outra coisa aqui, eu gostaria de falar, deixa eu ver, controle universal. Na época de Kardec, o controle universal é dos espíritos. E espíritos somos nós também, encarnados, rapaz. Esse controle universal tem que ser da gente também. A gente está muito individualista. Os centros espíritas, cada um fazendo do seu jeito. Isso aqui que a gente está fazendo é universal. A gente está entrando no consenso. Está faltando muito na doutrina espírita. Cada um querendo fazer do seu jeito. E sobre o Swedenborg, que eu não sei falar esse homem aí, ele pode ser um médium fantástico. Mas, rapaz, é muito louco, cara, viu? Cada umas ideias doidonas que eu vou te dizer, viu? Eu comecei a ler, gente, pelo meio do céu. Tomara que nem na doutrina espírita não chegue um médium desse, tão louco igual a esse. Tem alguns loucos, mas não igual a esse, né? E outra coisa importante que Marcos, quem fez foi Marcos, não foi sobre isso? Que Marcos tocou muito bem, eu anotei aqui. Vai dar tempo não, Beto, 3 segundos só. Ah, então tá bom. Eu só queria colocar essa parte aí que ele falou, mas não dá tempo. Tudo É por causa do tempo, senão não vai dar tempo de todo mundo comentar. Beleza? Vocês viram que eu aumentei um pouquinho o tempo de todo mundo hoje, né? Mas estou sendo rigoroso para não ter esses excessos. Né? Como o Itamabé me corrigiu ontem. Marcos, 5 minutos, meu amigo. Bom, eu vou voltar aqui a Swedenborg na questão número 13. João já tinha feito uma abordagem anterior, então eu não vejo necessidade de aqui tomar a opinião novamente. Mas ele diz assim, qual a sua opinião sobre a doutrina espírita tal qual é hoje? Ele disse, eu vos disse que estáis no caminho mais seguro que o meu, visto que as vossas luzes são, em geral, mais amplas. Eu tinha que lutar contra uma ignorância muito maior e, sobretudo, contra a superstição. Retomando essa questão, aí eu volto ao artigo que Cristiana abordou, quando Kardec ele vai salienta a respeito de algumas questões, quando ele diz assim, que o erro de certos autores é escrever sobre um assunto antes de tê-lo aprofundado, superficialmente, dando lugar, desse modo, a uma crítica fundamentada. E ele vai lá e mais adiante ele diz que seria uma presunção julgar sobre o abrigo da crítica da crítica primeira ou de qualquer outra situação, por conta de que, se a doutrina espírita ela trata de forma científica, é importante a gente retomar algumas questões, mas, ao mesmo tempo, fazer esse aprofundamento, que esse entendimento que se tem do mundo espiritual e do mundo material. Aquilo que vai, de certa forma, corresponder o que é nosso e o que é dos espíritos. Qual é a interferência deles no nosso meio e como isso é determinante na vida dos sujeitos. Por conta de que, quando Swedenborg ele vai falar a respeito dessas questões sobre a correspondência, ele vai tratar de animais, de plantas, e dando correspondência aos sentimentos humanos. Isso para a gente é assim um tanto estranho, até porque, como se trata de um ser integral, de um psicológico e que, consequentemente, de uma alma encarnada, obviamente, as coisas que podem nos afetar não está diretamente ligada à condição da materialidade, no sentido de corresponder que isso represente aquilo, porque aí se entrevê necessariamente a questão da superstição, em que se cria sobre uma perspectiva e que os indivíduos acabam tomando isso como real.
dentro do fascismo, algo que é determinante é quando você coloca uma mentira como verdade várias vezes, as pessoas acabam adotando isso como verdade. E aí é o que está o perigo. É importante que a gente tenha essa compreensão e fazer um julgamento em torno das diversas perspectivas, no sentido de que isso possa, de alguma forma, corresponder àquilo que nós poderíamos tomar como verdade. Só isso. Muito obrigado, Fred. Perdão, Marcos. Eu estava respondendo o negócio de Fred aqui, falei, Fred. Obrigado, Marcos. Vamos passar agora para seguir na mesma ordem, né? Fred, 2 minutos, viu, Fred? Para fazer as colocações Então, finais. vou tentar ser rápido. Eu vou falar só sobre a comunicação de Swedenborg. Só um Emanuel Swedenborg, Oi, filósofo. Beto. Peraí, Fred. É o quê, Beto? Quem puder me dar 30 segundos, eu gostaria, porque é importante. Pode ser no final? Não é no final mesmo, quem puder Pronto. me dar 30 segundos. Beleza. Eu comecei de novo aqui, viu, Fred? 2 minutos. Zera meu cronômetro. Emanuel Swedenborg, filósofo sueco, né, que se formou em Direito, Medicina, Teologia, Filosofia e por aí vai, e era chamado pelo filósofo americano Emerson de uma alma colossal que estava muito além do tempo dele, né? Então, era um homem realmente além do tempo dele, ainda vivendo num mundo de sombras, né? No mundo de sofrimento, né? No mundo medieval, onde muitas pessoas estavam submetidas à forte ideocracia da Igreja Romana do Vaticano da época, né? E as disputas religiosas. Eu queria chamar a sua atenção para dois pontos rapidinho. Um que ele diz lá nas comunicações que o homem não foi criado à imagem, que o homem foi criado à imagem de Deus, mas que não é uma divindade, né? Eu vou discordar dele nos 2 aspectos. Primeiro, que ele dizer que não é uma divindade, ele está contradizendo o próprio Jesus, que dizia que somos divinos, né? Segundo, aí eu concordo com ele, corrigindo, eu concordo com ele que nós não somos, nunca fomos, nunca seremos a imagem de Deus. E isso aí está muito claro a partir da questão 01 do Livro dos Espíritos, do que é Deus, que a gente vai começar a entender que não somos imagem de nada. E, além disso, tem um texto anterior que eu acho até mais interessante. Inclusive, eu acho que até votei nele, eu não me lembro mais, que é mais interessante que as comunicações do próprio Swedenborg, que é o texto falando sobre o Swedenborg, né? E lá Kardec vai considerar ele como médium vidente e intuitivo. E vai dizer uma outra coisa que eu achei bastante interessante, que ele teria cometido um equívoco perfeitamente perdoável, tendo em vista sua inexperiência nas coisas do mundo oculto. Diz que ele cometeu o erro de aceitar muito cegamente tudo quanto era ditado, sem o submeter ao controle severo da razão. Logo, um intelectual como ele, né? Então, vai de encontro com o tema que foi aqui tão bem colocado por Cristiana, né? Swedenborg não confrontou com a razão e o bom senso o que os espíritos diziam para ele. Tempo, viu, Fred? Tamar, 2 minutos, meu amigo. Beleza, aí eu queria aproveitar o que Beto falou, que nós estamos fazendo, concordo plenamente, e isso é uma espécie de um controle universal quando a gente faz discussão, e esse papel deveria ser feito de uma forma mais alargada, Beto, pela federação, pelas federativas, pelos conselhos federativos mundiais, né, para que pudesse pegar várias informações dos espíritos e fazer esse controle. Infelizmente, não cumprem esses papéis. Queria chamar a atenção para o que o João falou sobre essa questão de médium inspirado intuitivo, inclusive dizer que esse artigo que Beto apresentou, Kardec levou para lá, para o Livro dos Médiuns, no item 183, quando ele falou que os homens de gêneros, artistas, são médios sem o saberem. Veja que coisa interessante, mais uma vez fica provado que a Revista Espírita foram um laboratório para Kardec. E aí vem a complexidade, né, quando ele vai falar sobre médios intuitivos e médios inspirados. E aí ele vai dizer que médios inspirados é uma variação do médium intuitivo, da mediunidade intuitiva. E vai dizer que o médium intuitivo ele tem consciência de que o pensamento não é seu.
e que, no caso do inspirado, é muito mais difícil separar o pensamento seu do pensamento do espírito, mas que os dois ocorrem através do pensamento, da captação do pensamento do médium, que capta o pensamento do espírito, embora o médium inspirado seja muito mais espontâneo. E no livro dos médiuns, quando ele vai questionar, os espíritos vão dizer, olha, a inspiração ocorre no dia a dia, nos comezinhos do dia a dia, nas coisas que vocês querem fazer, e que vem justamente aquela inspiração. A intuição é algo diferente. Mas é complexo, mas fica claro a interpenetração consciente e inconsciente dos espíritos em nossa vida. Eu só vou fazer uma observação quando antes falou das disposições aí, que se encontram em cada médios, eu acho que ele se referia à disposição da faculdade em si, entendeu? Beleza. Vamos lá, botando meu tempo aqui, 2 minutos. Pessoal, pegando o gancho do que vocês falaram bastante aqui sobre essa questão, né? De que tudo é útil, né? Que se publique desde que, como Kardec botou, né? As devidas correções, observações, para que se analise e faça, como Kardec fez, Itamar citou no instante, né? Ele bota lá no catálogo racional para se fundar a Biblioteca Espírita, mas ele bota as observações, né? Vocês forem ler o catálogo racional, vocês vão ver no capítulo 3, que é o mesmo que Itamar citou, né? Que vai trazer essa obra de Swedenborg. Ele também traz os 4 evangelhos, segundo o Espiritismo, ou os 4 evangelhos de Rustem, né? Mas ele bota lá a observação também, as observações que já tinham feito, né? Sobre a questão do corpo fluídico de Jesus e tudo, e de que se analise com cautela e com o crivo da razão. Usando o que Beto falou, gente, quando a gente vai para o controle universal, diz lá, o primeiro controle, sem contradita, tem que ser o da razão. E o que mais seria, né, Beto, o controle da razão, se não seria esse controle nosso aqui, dos encarnados, não é verdade? Que ele constrói um pouco antes, 2 parágrafos antes, ele constrói isso, né? A ideia de que nós encarnados fazemos o quê? Numa ideia, a gente olha como a maioria pensa e tenta encontrar aí uma universalidade de um pensamento para chegar perto da verdade. E aí eu vou pegar aqui, ó, Espírito Encarnado, Hermínio de Miranda. Todo mundo já estudou provavelmente essa obra, né? Todo mundo já estudou Diálogo com as Sombras, né? Todo mundo pega como tudo como verdade absoluta, não é? E a gente ignora o primeiro capítulo do livro, que se chama Doutrinação e Obsessão. Tá aqui, ó, Doutrinação e Desobsessão. Artigo escrito por Francisco Tiense, presidente da Federação Espírita Brasileira, Rio de Janeiro, 22 de junho de 79, 3 anos depois do lançamento da obra. Olha o que ele escreve aqui, que eu grifei. Vou falar para vocês, tem 22 segundos, rapidinho. É claro que na tessitura de um livro desta natureza, o autor nele coloca suas próprias ideias, nem sempre concordantes com as dos outros, igualmente editados pela Federação Espírita Brasileira. Trata-se do exercício natural do sagrado direito de cada um tem de pensar por si mesmo e de abraçar pontos de vista que lhe parecem melhores. Não compete à Federação Brasileira censurar opiniões, ainda que não a encarem ou oficialize, exceto quando entre em choque com os princípios. Assim, pulei um pedaço, deixamos aos nossos leitores o encargo de analisar tudo quanto o autor expõe ou sugere, especialmente no que tange a locais para sessões práticas de desobsessão e a métodos de trabalho, ele fala mais outras coisas. Mas a gente pega as obras e ignora as introduções, as observações que são feitas, que é justamente o que Kardec tinha dito lá atrás. E a gente lê essas obras como verdades absolutas. E esse é um dos motivos, na minha opinião, de que o movimento espírita brasileiro está tão bagunçado e tão desorientado. João, deixa eu solicitar aqui para João abrir o som. Pronto. Aí, 2 minutos, meu amigo. Oh, meu Deus do céu. Eu não vou falar sobre os demais, que já foram bem tratados os 3, né? Mas vou falar um dos artigos aqui que não foram votados, que são os convulsionários de São Medrado, Saint-Médard, que o abade François, Francisco Pares, é um personagem. Eu acho que eu fui o único que votei nesse tema. Eu adorei esse Oh, tema. muito bem. É interessante o fato, porque no túmulo do abade começaram a acontecer, entre aspas, os milagres, os fenômenos, e coisas terríveis que até crucificar a gente crucificar. E aí Kardec não perde a oportunidade de evocar o abade, né, Pares, e pergunta a ele como está. Ele diz que está feliz, que teve outra existência, ele diz que não está ocupado em fazer o bem aos homens. Aí Kardec entra. Qual foi a causa dos fenômenos estranhos que passavam com os visitantes do vosso túmulo?
Ele coloca intriga e magnetismo. Intriga eu não entendi bem, mas o magnetismo. Aí Kardec faz uma colocação. Entre as faculdades que eram adotadas como funcionários, reconhecemos algumas sem menor dificuldade, das quais o sonambulismo acordado, provocado pela influência que exerciam sobre os outros, malgrado o seu. Aí Kardec pergunta de novo ao abade, por que motivo uma população inteira foi subitamente tomada dessas estranhas faculdades? Resposta, eles se comunicavam muito facilmente em certos casos, e não sois tão estranhos às faculdades dos espíritos para não compreender que nisto eles tomavam uma grande parte, por simpatia, para com aqueles que os provocavam. E Kardec pergunta, você tomava parte? Ele diz, nem de longe. É interessante esse fato, porque nós ainda assistimos casos. Tempo, viu, João? Conclua só seu raciocínio, para depois ainda. Ainda temos muitos casos desses de visita a lugares santos, né? Santuário da Lapa, com todo respeito, claro. Então, você vê que aquele espírito, muitas vezes, já não está mais lá. São outros espíritos que, atraídos pela sintonia dos companheiros, mas, bom, respeitemos tudo, mas busquemos sempre o bom senso kardeciano. Pois aproveitando que nosso amigo João está aí aberto, eu vou pedir a João, se possível, fazer uma prece de encerramento do nosso trabalho. Pode ser? Pessoal, lembrando aqui, tá, que eu vou encerrar a gravação. O tempo de Beto, Anderson. É isso. Ah, é os 30 segundos de Beto, perdão, João. Beto, foi mal, tinha esquecido mesmo. Obrigado por lembrar. Fica à vontade, Beto. É só duas coisinhas. Primeiro, nós temos que separar mediunidade intuitiva de intuição. É uma coisa que a gente tem que estudar um pouquinho. E a outra coisa que Marcos que apresentou foi Fred, eu não lembro, porque se parecem tanto que eu peço que é os dois, eles são irmãos. Se parecem, e falou que os médicos têm que seguir o exemplo desse médico aí, Schwarzenborg, sei lá como é o nome desse rapaz. É verdade, mas não deixar morrer para depois chamar atenção. Ele deixou morrer primeiro. O espírito, o médico tem que ser encarnado mesmo, repensar sobre o seu requisito. Só isso mesmo para colocar. Pronto, pessoal, rapidinho. Ó, quem está nos assistindo na gravação, gente, eu vou encerrar por aqui, tá bom? Porque a gente vai fazer um pequeno diálogo aqui interno. Um grande abraço, Deus abençoe vocês que estão na gravação.